E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à resolução da nossa lista de exercícios de português estruturado, certo? Hoje nós vamos fazer o exercício número 11. Nós vamos aprender mais um comando aqui do português estruturado no Visual G, perfeito? Então, o exercício 11 diz o seguinte: uma fábrica controla o tempo de trabalho sem acidentes pela quantidade de dias. Então, faça um algoritmo para converter este tempo em anos, meses e dias. Assuma que cada mês possui sempre 30 dias. Então aqui, pessoal, vai ser bem simples até, né? Porque ela controla o tempo sem acidentes pela quantidade de dias. Então o que a gente vai fazer? A gente vai perguntar para o usuário a quantidade de dias sem acidentes. E aí o usuário vai informar isso para a gente e a gente vai conseguir converter isso para meses e depois para dias. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar as nossas variáveis. Então a primeira variável que a gente vai criar vai ser a variável dias, depois meses e anos. Só que aqui, ó, que a gente tem que se atentar é que à primeira vista a gente pode achar que essas variáveis deveriam ser inteiras, né? Porque não existe um dia e meio para ser informado, né? A pessoa vai dizer, ó, 3 dias, 4 dias ou 30 dias, que seja. E meses também a gente conta de 1 a 12 e anos a gente vai contar também de em um, né? Mas tem um porém, a gente vai ter que realizar uma divisão. Imagine o seguinte, ó, se eu informar lá pro nosso programa que eu estou, por exemplo, há 32 dias sem acidentes. Então eu vou pegar esses 32 dias. Se eu dividir por 30, eu vou ter a quantidade de meses. Então eu vou dividir aqui por 30, ó. Eu vou ter o que a resposta? A resposta vai ser 1, alguma coisa, certo? Não vai ser cravado. Se eu colocar como número inteiro, ele só vai me mostrar o resultado 1, né? Porque essa variável ela só suporta números inteiros. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ela mostre, inclusive, 1,3 anos, por exemplo, 2,5 meses, que seja. Então, o mais indicado aqui para a gente é usar variáveis reais. Até porque para a gente treinar um comando novo que a gente vai ver hoje, que é o comando de tanto o comando de arredondamento quanto o comando de limitar as casas decimais. Então, vamos criar essas variáveis como reais. Ó. Real, beleza? Então, vamos escrever uma mensagem na tela para o usuário fazer essa digitação para a gente, né? Ó. Então, escreva L para pular uma linha, digite a quantidade de dias sem acidentes, por exemplo. Certo? A gente fecha o parênteses. Se eu estou perguntando, o usuário vai digitar alguma coisa, ele vai responder, eu preciso ler essa resposta. Então, como eu estou solicitando uma informação, eu vou usar o comando leia embaixo. E eu vou salvar isso na variável dias, porque eu estou solicitando a quantidade de dias. Então, a partir daqui, ó, é que a gente vai conseguir fazer os cálculos para entender isso. Por exemplo, se eu digitar 30 dias, como é que eu descubro a quantidade de meses? Eu pego 30 e divido por 30, ó, porque ele falou que assumir que cada mês possui sempre 30 dias. Então, uma operação que eu posso fazer ó, é na variável meses, eu vou salvar o quê? Eu vou salvar né, dias, o que foi digitado, dividido por 30. Perfeito? Então, legal. E ele vai mostrar na tela se eu pedir para ele mostrar, certo? Agora, vamos supor que eu digitei aqui 60 dias. Ele vai dividir 60 por 30 e vai me dar 2 meses. E aí, além dos meses, eu também quero descobrir quantos anos isso. Por exemplo, 2 meses. 2 meses, quantos anos 2 meses equivalem? Então a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente vai pegar aqui, por exemplo, ó, 2 meses e dividir agora por 12, né? Porque um ano tem 12 meses, ó. Então 2 meses, ó, equivale a 0,16666666 anos. Então, por exemplo, se eu digitar assim, por exemplo, lá na conta, ó, eu quero 60 dias. 60 dias dividido por 30, ó, eu vou ter 2 meses. Se eu pegar agora
a quantidade de meses, que é 2, e dividir por 30, olha lá, eu vou ter... desculpa, vezes 30, né? Pegar 2 e dividir agora por 12, né? Porque agora eu quero ver isso em anos, porque um ano tem 12 meses, eu vou ter 0,16 anos. Só que, como a gente fez no último exercício, a gente tinha que fazer a raiz quadrada, lembra a distância de 2 pontos lá no plano cartesiano? Ele vai me dar várias casas decimais. Ó. Então a gente vai aprender dois comandos. Um comando de arredondamento, que ele vai arredondar para o número inteiro acima, que não é interessante para a gente, né? E também o comando de limitar casas decimais. Eu quero uma resposta com uma casa decimal, então ele vai mostrar só 0, 1. Eu quero uma resposta com duas casas decimais, então ele me mostra o 0,16. Quero com 3 casas decimais, ele vai me mostrar 0,166. E assim sucessivamente. Eu escolho a quantidade de casas que ele vai mostrar, para não ter um número muito grande. Perfeito? Então, eu vou colocar aqui meses são os dias dividido por 30, porque um mês tem 30 dias. Então agora eu quero saber os anos. Ó. Na variável anos eu vou atribuir agora meses, que foi calculado aqui em cima, e vou dividir por 12. Por que por 12? Porque um ano possui 12 meses. E agora eu vou mostrar isso na tela. Como eu vou mostrar, ó, eu vou pegar aqui, vou copiar o escreva, e vou escrever aqui, por exemplo, ó, a empresa está A. E aí eu vou dar um espaço e vou colocar assim, por exemplo, ó, anos. Por quê? Anos está a quantidade de anos que a empresa está sem sofrer acidente. Está, por exemplo, vamos supor que aqui no anos fosse 2 anos. Então seria a empresa está há 2. Aí eu continuo escrevendo, ó. Anos. Aí eu posso colocar assim também, ó. 2 anos. Ou. Aí eu fecho aspas. Aqui esse ponto não existe, né? Outra vírgula. Ó, a empresa está há 2 anos. Aí tem que escrever o anos, né? Porque aqui só está um número aqui dentro. Ou meses, que está o valor dos meses. Meses. Ou coloco de novo, e aí eu coloco aqui a variável dias. E aí eu escrevo dias sem sofrer acidentes. Então, se a gente for simular isso, como é que ficaria? Ó? Vamos dar uma tentada aqui. Por exemplo, vamos pegar um número fácil. Se eu tiver, por exemplo, um ano vai ter 360, porque ele está pedindo para considerar sempre 30 dias, né? Então 30 vezes 12 vai ser 360. Se eu coloco 360 dias, olha lá, a empresa está há 1 ano, ou 12 meses, ou 360 dias sem sofrer acidentes. Foi um número fechado, certo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um espacinho aqui para ficar mais bonito o texto. E aí, mas o que acontece, por exemplo, se eu colocar um número quebrado, ó, por exemplo? Vamos colocar assim, ó, 32 dias, olha lá. A empresa está há 0,88889 anos, ou 1,066667 meses, ou 32 dias. Aqui ficou um pouco grande a mensagem, né? Sem sofrer acidentes, né? Teria que ampliar aqui essa nossa caixa. Mas ele vai mostrar aqui. Sem sofrer acidentes, que a janela ficou pequena aqui para o tamanho do texto. Então, o que a gente pode fazer? Tá vendo que esses números são muito grandes, ó? Vamos supor que eu quisesse arredondar esses números. Eu consigo arredondar, ó. Como é que eu faria? Eu pegaria aqui, ó, na variável anos, por exemplo, colocaria 2 pontos e 1. Aqui no meses também, ó, 2 pontos e 1. E no dias, 2 pontos e 1. Claro que nos dias já está o número fechado, 32, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 32, ó. Olha lá o que ele fez, ó. A empresa está há 0 anos. Porque ele pegou aquele 0,08 anos, o que ele fez? Ele arredondou. O valor mais próximo de 0,08 seria 0, né? Então ele arredondou para baixo. Ou um mês, ó, ou um mês, meses, né? Ou 32 dias sem sofrer acidentes. Mas o que a gente quer aqui não é que ele arredonde valores, certo? A gente quer que ele mostre o valor, inclusive, com casas decimais. Então, o que eu coloco? Depois de colocar 2 pontos e
1, eu vou colocar o quê? 2 pontos e a quantidade de casas que eu quero. Por exemplo, eu vou colocar 2. 2 pontos e 2, 2 pontos e 2, 2 pontos e 2. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele número grande que foi dividido e ele vai me mostrar o número só com 2 casas decimais. Ó. Perfeito? Então, por exemplo, aqui, ó, 32 dias, olha lá, ó, a empresa está a 0,09, 2 casas decimais. Duas casas decimais, anos ou 1,07 meses ou 32, ó, 00 dias. E aí o que ele fez, pessoal? Ele também arredondou, né? Só que ele faz, como a primeira casa é do arredondamento, ó, o anos 2.1, ele vai fazer um arredondamento. Onde que ele vai fazer o arredondamento? Na segunda casa decimal. Então era 0,0877. O que ele fez? Ele pegou esse 0,087, ele arredondou para 9. Ó. Fica o número mais preciso. Ó. Duas casas arredondadas. Ó. Aqui era 1,0666, né? Então o que ele fez? Ele arredondou para 0,7. E 32 era o número fechado, ele só mostrou 2 zeros. Beleza? Então se eu quisesse 3 casas decimais, é fácil, é só vir aqui e colocar o 3, ó. Por exemplo, ó. Ele vai mostrar agora 3 casas decimais, 3 números depois da vírgula. 32 dias, olha lá. E agora ele arredondou a terceira casa, não mais a segunda. Então aquele 0,09 era o 8 que estava sendo arredondado, que era a terceira. Agora ele está arredondando o 9, ó, que é a terceira casa. Então o 8 ele continua igual. Olha lá, ó, era 67 o número, era 66 na verdade. Então ele pegou esse último 6, arredondou para 7 e aqui. Se eu pedir 2 casas, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa terceira, que é o 7, e vai me arredondar. E aí, esse 6 aqui, ó, ele vira 7, né? Porque esse aqui arredonda para cima. Então ficaria 1,07. Aqui ficaria 0,09. Com 2 casas. E aí, você pode colocar quantas casas você quiser. Ele sempre vai arredondar a última que você colocar. Eu acho que 2 casas já são suficientes. A gente pode deixar assim que está ótimo. Então, perfeito, pessoal. Hoje a gente aprendeu mais 2 comandos, ó. Comando de arredondamento e também de limitar as casas decimais, para você não ter aqueles números gigantes na sua resposta. Perfeito, pessoal? Então o exercício é isso. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.